um prazer enorme tê-los nesta noite. A todos que já são de casa, a quem não é, meu nome é Rodrigo. Congrego aqui nesse ministério, posso dizer, há mais de um ano, né, pastor? E aqui nós somos uma família. Eu não vou pedir para ninguém abrir a Bíblia, porque hoje nós temos diversas traduções, mas quem quiser acompanhar a leitura, Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 12, é onde vai estar a base da nossa leitura de hoje. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Nossa equipe de louvor hoje foi nota 10, estão de parabéns, Luciano, Michele. E quando aconteceu o louvor ali, eu senti uma tristeza muito grande, pastor Mateus, no coração. E o Senhor me fazia entender que essa tristeza é a igreja. As pessoas vêm tristes para a casa de Deus, pastor Mateus, pastor Carlinhos. Será que é o quê? Será que é falta de confiança no que Deus ainda pode fazer? Tem pessoas aqui hoje que já perderam a esperança. Eu vou mais longe, pastor Mateus. Tem liderança nossa aqui dentro que já está perdendo a esperança. Eu te falo nessa noite, é só o começo. Deus vai nos honrar. Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazer o preparativo. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiramente, irmãos, o que eles comemoravam ali era a Páscoa. A Páscoa, na tradução dos judeus, eles estavam comemorando aquela data em que passou o anjo da morte em Israel, no Egito, e os filhos de Israel foram salvos. Era a comemoração do qual a Páscoa tem de nome. Era o dia em que Deus livrava Israel da morte. O anjo da morte passa, e quem tinha o sangue do cordeiro nas suas casas, ele não entrava e não mataria os seus filhos. Era isso que eles estavam comemorando. E eu lhe pergunto essa noite: quem é a pessoa mais importante dessa passagem? Eu falei hoje a quem estava no grupo da igreja: você tem seguido o homem do cântaro? Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que quem andava com o cântaro sempre eram as mulheres, porque era um serviço da mulher buscar água, era um serviço da mulher andar com o cântaro na mão. Então você vê um homem com o cântaro na mão era algo inusitado, algo diferente. E Jesus, quebrando mais um dos protocolos, como ele sempre quebra, ele fala: olha, você vai encontrar um homem com um cântaro na mão, e este homem você vai seguir. Ele não fala, você vai conversar com ele, você vai perguntar onde é a casa. Você vai ficar olhando e vai seguir ele até a casa que ele entrar. Quem é este homem do cântaro? Se eu for trazer para o mundo espiritual, ele é o Espírito Santo. É quem nos guia para o lugar certo. É quem nos guia ao caminho certo que Deus tem as nossas vidas. Este é o homem com cântaro, porque a água da palavra do Senhor é a palavra de Deus. Se ele estava com um cântaro cheio de água, ele estava um homem cheio. Ele era o Espírito Santo com a palavra. Ele os guiava. Eu posso trazer hoje para o mundo espiritual, e dentro da igreja ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder. E quando ele fala, faz. Quando ele fala, não faz, se você fizer, você vai errar. Porque ele é o homem com um cântaro. Os nossos pastores, eles andam com um cântaro, e nós temos que segui-los, sem debater do que é certo ou do que é errado. Porque Pedro, ele não pergunta: mas
Mas Senhor, será que é aquele lá? Como que eu vou saber? Ele fala, não, tem, eu vou lá. Porque Jesus sabia que aquele homem estaria naquele lugar. E provavelmente também, pastor Mateus, o Espírito Santo haveria de avisar aquele homem que ele teria que ir à casa do seu mestre. E quando você começa a seguir o homem com o cântaro, você vai até a casa onde você vai fazer a ceia. Você tem noção do que é a ceia do Senhor? Porque esta passagem ela se reflete a última ceia. Ela se reflete aquele último momento de comunhão que Jesus teria com seus discípulos antes da crucificação. Era um momento importantíssimo. Porque a ceia ela significa muito na nossa vida. E muitas pessoas não têm esse entendimento. Ela é a aliança que Deus deixou para nós lembrarmos que Jesus veio como nosso Salvador. Se a gente for ler no Primeiro Testamento, nós vamos ver que Noé fala assim: Senhor, como hei de saber que não acabarás mais com a terra em água? E o Senhor diz para ele assim: deixarei eu um arco-íris, um sinal ao céu, e todas as vezes que a água, as comportas das águas forem abertas, lembrarei eu de que fiz uma aliança contigo. Amém. E ali Jesus ele estava lembrando, mostrando que ele deixaria algo, uma lembrança. Quem aqui tem algum amigo que quando se parte, você tem algum objeto dele, você toda vez que olha aquele objeto, você se lembra? Jesus deixou a Santa Ceia como a maior lembrança viva dele nesta terra até os dias de hoje. Até os dias de hoje é importante você participar da ceia. Quando a gente fala, pessoas que não vêm na igreja, talvez ela até adora a Deus na casa dela, talvez ela até conhece a Deus, talvez fala até mais com Deus do que nós, só porque ela não está ceando, ela não renova a sua aliança conforme tem que ser renovada. Porque nós quebramos a aliança todos os dias com erros que somos, às vezes, talvez até ingênuos em cometer, ou talvez nem entendemos que estamos cometendo. Porque as adversidades nos fazem errar. As adversidades que os dias colocam nas nossas frentes nos fazem errar. Ninguém aqui erra porque quer. Eu tenho certeza que ninguém erra porque quer. Todo mundo quando vai fazer um erro, ele faz, sabe por quê? Porque ele não tem um entendimento de que aquilo ali vai gerar algo ruim na vida dele. E começam a passar à frente daquilo em que nós podemos dizer paciência. Qual é o significado da palavra paciência? Eu via isso hoje. Eu escutei hoje o significado de paciência. E sabe qual é? O significado de paciência é fazer com calma. O significado de paciência no dicionário Aurélio diz perseverar com calma. E tem gente que fala assim: esperarei com paciência no Senhor. Ela acha que vai sentar e as coisas vão acontecer. Não, você vai perseverar, mas tendo calma. Mas irmão Rodrigo, me dá um exemplo. Pedro, quando ele tira da bainha a faca e corta a orelha do soldado, ele não esperou, porque Jesus já tinha avisado. Se ele tivesse tido paciência, ele veria que teria que se cumprir aquilo ali. E até quando que nós vamos ficar consertando as orelhas dos soldados? Nós faz uma coisa errada e vem Jesus consertando. Derrubou uma coisa aqui, Jesus está atrás de nós assim pegando. Ô meu filho, calma aí. E não é assim. A nossa vida, ela precisa de leitura para você ter inteligência. Hoje eu brincava com a Júlia. E sempre que eu brinco com ela, ou sempre que alguém fala algo para ela, ela fica olhando e tenta repetir o que você faz. E se nós estivermos na leitura, nós vamos tentar repetir o que esses homens fazem. Nós vamos tentar repetir o que essas mulheres fizeram. Porque nós vamos ter um discernimento e um entendimento de qual caminho seguir, de qual estrada entrar. E os seus dois discípulos chegam até a casa e dizem:
Onde é que está preparado? O lugar em que o mestre fará a ceia. Um lugar que se encontraria no andar de cima da casa e já estava mobiliado. Sabe qual é o entendimento que nós temos disso? A casa de Deus tem que ser correta, tem que ser mobiliada, tem que ser certa, ela tem que estar organizada. Ela está no patamar acima, mas ela está mobiliada. É um lugar amplo. Se é um lugar amplo, cabe todos. Se é um lugar mobiliado, significa organização. E a casa de Deus precisa de organização. As nossas vidas. Gente, quando eu falo a casa de Deus, vamos colocar um parêntese. Eu não estou dizendo do templo, eu estou falando de nós. Nós precisamos ser organizados com as nossas coisas. Eu preciso me organizar para fazer certas coisas, senão eu não consigo fazer. O pastor Mateus ele tem que se organizar para conseguir entregar o produto para o cliente no prazo que ele estipulou para o cliente. O pastor Carlinhos precisa se organizar para levar os funcionários até a empresa, porque senão ele atrasa. E se não há uma organização para isso, vai tudo por água abaixo. Vou passar aqui o versículo 22, que diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Imagina comigo. Seria o último momento de comunhão. A ceia, ela representa a comunhão. Ela representa a harmonia entre a igreja. Se nós pudéssemos pegar a cadeira, todo mundo, e colocar em volta da mesa e partisse o pão mão por mão, isso é o significado da ceia. Claro, nós não conseguiríamos, porque nós não teríamos um espaço para fazer tudo isso. Mas imagine você que quando você está vindo cear, você não está pegando só um pão, você não está pegando só um vinho ou um suco de uva. Você está pegando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Amém. Que ele fala aqui que foi derramado por muitos. Ele não fala foi derramado por você ou por você ou por você. Ele fala por muitos. Não tem ninguém aqui dentro hoje que consiga ter plena comunhão, que consiga estar plena santidade. Não existe um só santo nessa terra. Então eu te digo hoje, quando estiver na ministração da ceia, repense na sua aliança com Deus. Você que não está em comunhão com Deus, existe uma certa resistência se nós chamarmos essa pessoa aqui à frente e dizer: vem aqui que Deus vai te trazer de volta, Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Existe uma resistência pessoal a isso, e muito grande. Talvez hoje eu poderia vir e dizer assim: olha, você que quer reatar a sua amizade, sua amizade também, porque o Senhor fala: eu quero que vocês me chamem de bom amigo. Mas se vocês quiserem resgatar a aliança com Deus, de repente você perde a oportunidade, porque até mesmo o pregador esquece de fazer o apelo e termina o culto. Mas você tem o culto inteiro para falar: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. E hoje, então, principalmente, você pode vir aqui ceiar e dizer: Senhor, eu quero renovar essa aliança que foi quebrada, essa aliança que foi perdida, a estrutura toda que já estava pronta e ela foi derrubada, aquela promessa que já tinha sido praticamente cumprida, e você saiu. A maioria das pessoas desistem no momento bom. Vocês já pararam para pensar que as pessoas só desfiam quando as coisas acontecem?
Senhor, me dá minha esposa, e Deus dá o casamento e ele sai da igreja. Senhor, me dá um carro e ele desvia depois que o carro vem. O Senhor tem sido só um alicerce para conseguir bens materiais. O Senhor não tem sido mais um alicerce de vida espiritual bem, de uma pessoa de caráter, de uma pessoa batizada no fogo, batizada no Espírito. O batismo no Espírito significa que você vai ter revelação, vai ter dom, mas o batismo no fogo significa caráter. Caráter. Uma pessoa de caráter é uma pessoa que a pessoa fala assim, ó, é uma pessoa difícil de lidar, mas tem caráter. É uma pessoa difícil de lidar, mas é verdadeiro. É uma pessoa difícil de lidar, mas é uma pessoa que faz as coisas bem feitas. Essa é uma pessoa de caráter. Ela tem uma certa dificuldade porque ela é verdadeira. Porque hoje, pastor Mateus, nós somos crucificados por ser verdadeiro. A igreja crucifica quem é verdadeiro. Porque se a gente chegar no irmão e falar, ó, você está errado, você está fazendo isso errado, o irmão fala, quem é você que fala isso para mim? E eu costumo brinquei com a missionária agora, sábado. Eu fui numa igreja sábado. E a missionária falou assim, pastora está orando para me voltar para cá, mas eu vou resistir e não vou voltar. E ela estava com o filho dela. O filho da Kelly deve ter quantos? 10 meses. 6 meses? 10 meses. 10 meses. E eu falei, olha Kelly, só tem uma coisa para te falar. Antes, quando você resistia às coisas de Deus, Deus tocava em você. Mas agora, se você resistir, Deus toca nele. Não é só mais você. Deus vai tocar nele se você resistir. Daí a missionária me falou uma coisa, falou assim, ô Rodrigo, não fala isso não, porque tudo que você fala acontece. Eu falei, não é isso. É que vocês não entendem que tem as pessoas que têm dom para chegar e te falar, e às vezes você pensa que a pessoa está falando por falar. Às vezes eu chego nas pessoas e falo assim, ó, mano, cuidado, hein? Gente, não é uma brincadeira. Quando a gente chega para dar um conselho, entenda. Deus usa os seus profetas para falar. Deus usa os seus profetas para dizer, ó, cuidado. Deus usa os seus profetas para dizer, faz isso, vai dar certo, e vai dar. E quando as coisas vão prosperando, a nossa vida começa a ficar num ápice tão bacana. Mas ai de quem souber o que nós que estamos aqui à frente passa. Às vezes as pessoas nos veem, Mateus, sorrindo, mas não tem noção do nosso dia a dia. Não tem noção das nossas dificuldades. A Kathleen ministrou aqui sexta-feira dizendo um testemunho de vida que eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, eu ainda reclamo de dificuldade. E ela falou de um certo momento em que ela indagava a Deus do porquê aquilo ia acontecer com ela. E eu me lembrei que no domingo passado, eu falei para minha esposa assim, eu fico triste, porque tem hora que parece que Deus se esqueceu de mim. Olha um momento de frustração que a gente tem, que eu não aconselho ninguém a fazer. Mas eu falei isso para minha esposa sentada no sofá. Falei, eu faço tudo para Deus, eu faço as coisas, eu não me hesito em fazer nada. Por que as coisas acontecem comigo? É tão difícil escutar da pessoa que vem aqui na frente, espera o tempo de Deus, porque é difícil viver o tempo de Deus, entrar dentro dos nossos corações, que existe um tempo para você ser abençoado, é muito difícil. Existe um tempo para você ser curado, existe um tempo para você entrar num emprego bom, você tem que ser humilhado, é difícil. E sabe o que eu falei para ela? Eu já vi tantas pastores morrer aí, ó, sem uns passando fome. Só porque depois Deus veio no meu ouvido e falou assim, meu filho, ele morreu na paz. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha alegria. Amém. E hoje nós temos colocado isso na frente de Deus. Estou fazendo uma confissão de erro. Porque depois Deus me pegou e falou, olha, você está errado. E o nosso mestre sentou na mesa. Pastor Mateus, olha que coisa linda. Senta aqui comigo nessa mesa aqui, pastor. Senta aqui. Olha que momento épico.
Um momento que muitos de nós talvez nunca parou para imaginar como seria. Senta aqui, pastor Carlito. Faz esse favor para mim. Talvez nós nunca paramos para imaginar que o mestre, o rei dos reis, ele foi servo. Ele não falou assim, pastor Mateus, me serve. Ele falou assim: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E todas as vezes que comer e beber, se lembrarão de mim. Farão uma nova aliança comigo. Lembrarão das promessas que eu fiz. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite: lembrem das promessas que Deus fez na sua vida. Lembrem-se das promessas que eu fiz e vou cumprir. Amém. Existe um tempo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Existem momentos que precisam ser marcados. Existem momentos que precisam estar cicatrizados. Como pregou o Luciano, existem cicatrizes que têm que ficar no nosso corpo para que nós lembramos, para que seja lembrança viva de que nós não podemos andar por ali de novo. Eu não posso tocar nisso aqui porque eu sei que eu não posso. Eu não posso andar por esse caminho aqui porque vai me fazer errar de novo. Começa a lembrar dos erros que você fez. Começa a lembrar das estradas que você pegou errada, das palavras que você falou errada, e não faça. E não repita as estradas. Não repita. O Senhor diz: mais altos são as minhas estradas. Amém. Deus, Ele é fiel para cumprir as coisas da nossa vida. Poder tomar ceia, pastor Mateus, toma essa ceia. Aproveita esse momento. Existe uma comunhão, existe um amor. Esses são os homens com cântaro na mão que nós devemos seguir. Amém. Esses são os homens com cântaro na mão que nós devemos ser submissos, respeitando a hierarquia e entendendo que eles pagam um preço muito alto, carregam um piano nas costas por causa de uma igreja e não abrem mão de serem os nossos pastores. Amém. Não abrem mão de no domingo, às vezes, perder o seu domingo para ir na nossa casa resolver problema nosso. Glória a Deus. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Aqui, ó. Um novo vinho vem aí. Uma nova história. Um novo momento nas nossas vidas. Você que é batizado nessa noite, que não está com a aliança feita, coloca a mão no seu coração na hora da ministração da ceia. E você mesmo faça essa oração: Senhor, me perdoa. Escreve o meu nome no livro da vida. E assim como ele fez com aquela mulher, assim como a palavra do Senhor falou: vá e não peques mais. Vá e siga os caminhos do Senhor. Amém? Vamos passar para a ministração da ceia agora, pastor Mateus. Amém?
agradecer o que o Senhor fez por nós. Se nós pudermos uma palavra dessa, não houver lágrimas jorrando no nosso rosto, nós precisamos rever o nosso conceito do Senhor. Que essa palavra ela entre profundamente no nosso coração e rever os nossos conceitos diante de Deus. Que Jesus está à porta. E muitas vezes nós não aceitamos a correção do Senhor. Nós agimos como menino na casa do Senhor. Não amadurecemos. Deus disse que há tempo para todas as coisas. Tempo de ser menino, de ser adulto. Às vezes nós temos a cara de pau, de guardar rancor, raiva, angústia. Que essa é uma noite de rever os nossos conceitos. Rodrigo, que Deus abençoe a tua vida. O Rodrigo, eu conheci ele há pouco tempo, mas ele tem um princípio tão forte dentro dele de honra. Ele tem um princípio muito forte de honra, esse menino. Ele é um grande filho que Deus nos deu, pastor Carlos. Ele é um grande filho que Deus nos deu, dentre outros que estão aqui dentro. Deus possa abençoar a casa dele, o celeiro dele, a vida financeira dele, a vida sentimental dele. Eu profetizo, Rodrigo, olha para mim. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Que os seus sonhos, assim se for a vontade de Deus, seja realizado na tua vida. Em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo da oferta nessa noite, segure em tua mão e coloque de pé. E você que não trouxe também, por gentileza, coloque de pé.